Graça e paz, amados irmãos. Estamos aqui na sexta semana do nosso devocional, né? Proposto pela igreja congregacional, né? Sou o presbítero João Batista, servindo ao Senhor junto com os irmãos aqui na nossa igreja. E dentro da perspectiva que nos foi proposta, né, do nosso devocional, né, Atos Poderosos de Deus em Cristo Jesus, nós vamos falar hoje do poder da intercessão pela fé. Amém? Gostaria de iniciar fazendo uma breve oração ao nosso Pai Todo-Poderoso. Senhor, meu Deus e Pai, muito obrigado, Jesus, por esta semana, mais uma semana de oração, Senhor. Uma breve meditação das Escrituras Sagradas. Pai, fala com a Tua igreja, conosco. Nos fortalece durante toda essa semana, Senhor. Ser conosco, nos dê graça para continuarmos a caminhada, peregrinação aqui nesta vida, até o dia da vitória final, junto ao Senhor nos céus, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, verso 31 e o verso 32. Amém? Diz assim o Evangelho de Lucas, no capítulo 22, verso 31. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou, algumas versões dizem, vos pediu para vos peneirar como trigo. Verso 32. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, ou não descaia. Tu, porém, quando te converteres, algumas versões dizem, quando tu te voltares para mim, fortalece os teus irmãos. Fortalece os teus irmãos. O poder da intercessão. O poder da intercessão. Primeiramente, meus irmãos, o que é intercessão? Intercessão é colocar-se no lugar de outrem. Nós chamamos muitas vezes de colocar-se na brecha. Interceder. Aqui nós vamos falar de intercessão poderosa de Cristo, o Deus Filho ao Deus Pai, em prol de um vil pecador. Um homem, Pedro, bruto, um homem ainda a ser lapidado, um homem que ainda tinha uma natureza caída, um homem que não agia muitas vezes pela emoção, muito explosivo e dado, falava às vezes sem pensar direito. Mas Jesus nos conhece. Jesus sabe quem são os seus. Jesus é poderoso para interceder pelos seus. Né? Então, Jesus ele se coloca nessa brecha, no lugar de intercessão. Intercessão poderosa frente às armadilhas de Satanás. Né? Primeiro ponto é esse, quem vai interceder é Cristo. Satanás chega e diz, Jesus chega e diz, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou, ele pediu para peneirar-te como trigo. Peneirar aqui significa separar a palha do trigo. Um termo muito conhecido na Judéia. Então ele pediu para tocar na vida de Pedro e dos discípulos. De certa forma ele também pede para tocar na nossa. Mas existe uma restrição poderosa frente a essas armadilhas e essas setas de Satanás. No versículo 32, primeira pessoa, eu. Jesus não manda ninguém. Jesus não disse que foi que mandar Miguel, Gabriel, um serafim, não. Ele disse eu, primeira pessoa. Porém, é uma conjunção. E essa conjunção, ela dá a ideia de restrição ao que foi dito anteriormente. Eu, porém, o que foi dito anteriormente? Satanás pediu para tocar. Então Jesus está dizendo, eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Então é Jesus que roga, que pede, que intercede, que interpela pelo próprio Pedro. Ele que se coloca na brecha. E de alguma forma, meu irmão, minha irmã, Deus se coloca na brecha e na intercessão também pela sua vida. Você também é alvo dessa intercessão poderosa. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Mas esse rogar é para quê? Para que a fé, o dom da fé, no coração de Pedro não desfaleça.
Não nos esqueçamos, meus irmãos, mais à frente o próprio Pedro vai negar Jesus 3 vezes. O próprio Jesus disse, tu me negarás 3 vezes, Pedro, antes que o galo cante. Ele disse, não, Senhor, eu estou pronto não só de estar contigo, mas de dar da própria vida. Mas Jesus já sabia que ele ia negá-lo. Naquele ato de negar a Jesus, Pedro sente uma dor na alma profunda. Mas Jesus olha com misericórdia e no capítulo 21 de João, Jesus vai atrás de Pedro. E 3 vezes o próprio Jesus chega para Pedro e diz, tu me amas, Pedro, mais do que a estes? Na 3ª vez, Pedro diz, Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Então Jesus roga ao Pai para que a fé desse homem não desfaleça. Porque se Deus não interceder por mim e por você, nós não suportamos, meus irmãos. As pressões são grandes, as lutas são grandes, mas Jesus é um sumo sacerdote. Em Hebreus, no capítulo 7, verso 24, falando de um sacerdócio, diz assim, este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. E no versículo 25, portanto, pode salvar perfeitamente os que por ele chegam a Deus, porquanto vive para interceder por eles. Jesus vive para interceder pelas suas ovelhas. Então, é essa graça maravilhosa que está diante de Pedro. O pedido de Satanás para tocar, Jesus diz, eu, porém, roguei. Presta atenção que a palavra roguei está no passado, pretérito. Eu, porém, roguei para que a tua fé não desfaleça lá no futuro. Jesus roga ao Pai diante do pedido, expressão no passado, onde Pedro só tem covardia. Pedro é uma expressão, é uma representação da humanidade aqui, de certa forma. A Bíblia diz lá em Romanos 3, que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nós carecemos da glória de Deus, todos nós pecamos. Então Jesus intercede por nós. Ele nos amou quando nós ainda éramos o quê? Pecadores. Nos arrancou de um local de escravidão, de prisão, onde ninguém poderia sair dali. Esse é o Cristo Jesus que intercede pelo seu povo, que de certa forma vive a interceder pela sua igreja. Ele mesmo diz que as portas do inferno não prevalecem contra a sua igreja. Mas há um propósito. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. No ato de intercessão, Jesus quer unidade. Jesus quer fortalecimento da sua igreja. É uma intercessão que leva o homem a congregar-se, a unir-se à sua igreja, o seu corpo. Por isso que aqui também vai um alerta aos que se dizem desigrejados. Não existe isso no reino dos céus. Existe unidade, corpo. Fortalece os teus irmãos, Pedro, quando tu te converteres para mim. Então Pedro prova disso mais à frente. No dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo cai sobre todos, Pedro se levanta cheio de autoridade, prega ali. 3.000 almas se rendem aos pés do Senhor. Pedro, nunca mais você vai ver um relato de covardia de Pedro. Ele ganhou ousadia e viveu a partir desse ato poderoso de Deus em Cristo Jesus para interceder pelos irmãos e fortalecer os irmãos. E assim ele foi, uma coluna da igreja em Jerusalém, escreve aos irmãos que vivem pela diáspora, né? Em sua carta, ele mesmo fala que escreve aos irmãos que vivem uma diáspora de perseguição, mas Pedro jamais vai negar a Jesus e vive, se cumpre na vida de Pedro. Ele vive para interceder e fortalecer os irmãos. E assim é na minha e na sua vida. Que nós, pelo ato poderoso de Deus em Cristo Jesus, para interceder por nós, porque eu sei que Deus intercede por você e por mim, intercedamos também uns pelos outros, fortaleçamos o corpo de Cristo, que nessa semana, nessa 6ª semana, você tenha uma semana de bênção, de paz, de alegria, de reflexão, e viva para interceder, meu irmão, sabendo que Jesus é poderoso para interceder por você. Ele mesmo disse lá em João 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. No versículo 19, Jesus diz mais uma vez, é a favor deles, e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na
verdade. A própria santificação de Jesus, assim como a intercessão, é para o fortalecimento do seu corpo. Que você, nessa semana, se sinta fortalecido pela intercessão poderosa de Cristo. Vivamos para interceder uns pelos outros. Isso agrada a Deus e fortalece o seu corpo, que é a sua amada igreja da qual nós fazemos parte. Em nome de Jesus. Amém? E encerrando, meus irmãos, eu gostaria de fazer 3 pedidos de oração. O primeiro pedido é pelas famílias. O segundo pedido, pelos enfermos. O terceiro pedido, por conversão. Amém? Que nós vivamos arraigados em amor e orando uns pelos outros. Pelas famílias, pelos enfermos e por conversão. Porque as almas estão na mão de Cristo. E que haja conversão em nome de Jesus. Amém? Glória a Jesus. Eu gostaria de encerrar fazendo uma oração. Uma oração entregando tudo aquilo que foi dito aqui em forma breve, que haja fortalecimento, que haja amadurecimento em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, muito obrigado, Jesus, muito obrigado pela palavra que foi ministrada, simples, porém profunda, porque não é palavra de homem, é palavra do Senhor, que vive para interceder pela vida do seu povo. Meu Deus, assim como o Senhor intercedeu por Pedro, pelos discípulos, o Senhor vive a interceder pela igreja. Muito obrigado pela sua intercessão poderosa, Senhor, no nosso meio. É por meio da sua intercessão que nós nos sustentamos. Se não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui. Nós não ficaríamos de pé, porque o Senhor é quem sustenta a igreja. Muito obrigado por tudo. Abençoa a tua igreja, o teu povo. Que nesta semana, nessa sexta semana, mais uma vez, a igreja seja fortalecida pelo poder que há no teu santo nome e pela sua poderosa intercessão. Muito obrigado em nome de Jesus, Senhor. Amém.